Sejam muito bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, porque na internet todo dia é o dia de agora, então meu nome é Bruno Costa, sou apresentador do podcast Medicamentos. Esse é o episódio número 5, né? Já tem um mês que o Medicamentos está em pleno vapor e para comemorar essa data eu acho que nada mais, nada menos do que trazer um dos colaboradores mais importantes aí do Psiquiatria durante anos e anos. Eu fico honrado de apresentar o professor Thales Brandi. Professor, boa tarde. Oi, Bruno, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí. Eu que fico lisonjeado pelo convite, na verdade, muito agradecido de fazer parte, né, desse time aí de convidados para essa primeira temporada, vamos dizer assim, do podcast. Estou muito feliz com o resultado, assim, né, todos que já saíram até agora foram temas bem legais, assim, bem atuais, né, bem contextualizados. Uma aula de farmacologia quase com a professora Sabrina. E acho que é um projeto bem legal, assim, mais um projeto legal do Ciatrim, tentando levar a informação do jeito que a informação hoje em dia tem sido veiculada, né? Cada vez mais pelas redes sociais, aí, pelas mídias digitais. E vamos bater bastante nessa tecla hoje, né? Porque o professor Thales, ele é mestre em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, também pelo PPG CAPES aqui da Universidade Federal Fluminense na Faculdade de Farmácia. É graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Farmácia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Professor Thales, uma coisa que salta-se à vista, né, do seu currículo é que inicialmente você começou a sua vida acadêmica com a graduação de Biologia, né? E posteriormente fez a graduação de farmácia e enveredou até o doutorado e foi a fundo e foi desenvolvendo toda uma área de pesquisa, um campo onde se tem muito a trabalhar, né? Como se deu essa passagem, essa mudança de áreas? Como se deu? Explica um pouquinho, porque isso realmente chamou um pouco a atenção da gente. Sim, eu acho até que é interessante contar esse resgate histórico, né? Até porque a gente tem pessoal da graduação também ouvindo aí o podcast, enfim. Mas inicialmente eu iniciei na faculdade de Biologia, na UFRJ, no modelo do CEDERJ, porque eu ainda não tinha passado para farmácia, né? Eu tinha passado para Biologia primeiro, e no ano seguinte acabou que eu consegui a classificação lá no IFRJ, que foi onde eu fiz a minha faculdade de farmácia. E eu sempre fui, vou dizer que eu sempre fui da área de ciências da natureza e depois eu descobri que eu era da área de ciências da saúde, na verdade, né? Mas biologia sempre foi uma das matérias que eu mais gostava na época da escola. Então eu achava que eu tinha que seguir alguma coisa por essa área. E aí depois na farmácia eu consegui, acho que juntar as duas coisas que eu gostava, que é a parte da biologia em si, mas voltado para o estudo do ser humano, né, da saúde de uma maneira geral. Então depois eu descobri, entendi que eu sou muito mais da área de ciências da saúde, né, dentro da natureza, eu sou da área de ciências da saúde. E aí eu me formei enquanto farmacêutico no Instituto Federal do Rio de Janeiro, e logo em seguida eu já comecei a atuar como professor do Estado, né, tinha passado, no final da faculdade já tinha passado no concurso do Estado, e aí eu comecei a minha carreira enquanto docente, ainda terminando a faculdade de farmácia, né, nesse meio tempo. Eu fui para fora do país, eu fiz intercâmbio, o antigo saudoso Ciência Sem Fronteiras, eu fui a penúltima turma do CSF ainda, e aí foi, assim, anos depois, né, eu tenho hoje já 8 anos de formado, anos depois a gente começa a perceber como que as coisas se encaixam no nosso currículo, na nossa história, assim, na época que eu estava lá no intercâmbio, né, a gente fazia algumas disciplinas, e várias disciplinas que eu fiz lá hoje, elas se encaixam muito com o meu trabalho atual, né, o que eu utilizo hoje nas minhas aulas, inclusive, muita coisa voltada para a farmácia social, para o cuidado farmacêutico, estudo de sistemas de saúde, foram algumas coisas que eu fiz durante esse meu período, né, lá fora, e que hoje se complementam com aquilo que eu estudo. Então eu acho que e aí logo depois eu entrei no mestrado, assim, uns 2 anos depois de formado eu consegui entrar no mestrado no GAFAC, na UF, e aí eu lembro que no início
eu ainda me sentia perdido até eu entender o que eu podia fazer, né? Assim, como que eu podia encaixar a minha profissão de professor, que era o que eu tinha naquele momento. Eu não trabalhava como farmacêutico, né, naquele momento, só trabalhava efetivamente como professor, mas eu queria me especializar mais, assim, eu queria ter no mestrado. Eu lembro que possivelmente eu entrei no mestrado mais pelo sentido de ter o título para ganhar ponto para concurso, porque eu sempre fui fazer concurso público, isso é uma coisa cultural na minha família. E aí depois eu entendi que eu gostava de fazer pesquisa, aí me encontrei como pesquisador, na verdade. Mas aí no início do mestrado, assim, primeiro semestre praticamente, eu ainda tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Meu projeto de entrada era uma outra coisa, não tinha nada a ver com o que eu faço, com o que eu fiz, era mais voltado para o cuidado específico, era acompanhamento farmacoterapêutico. Só que eu comecei a perceber, e eu acho que isso novamente é uma dica para quem está ouvindo e é da graduação, está no mestrado, está nesse rolê de pesquisa. Eu acho que quanto mais você consegue alinhar, né, o seu objeto de pesquisa com o seu trabalho, com aquilo que você já faz, e obviamente com coisas que você tenha proximidade, melhor fica, sabe? Assim, mais fácil vai ser de você fazer pesquisa, mais fácil vai ser de você agilizar mesmo, de organizar a sua vida profissional com a vida acadêmica. E aí, em uma das conversas com a professora Selma, que é minha orientadora, né, que foi minha orientadora, mas continua sendo minha orientadora, obviamente, Selma Castilho, a gente chegou nessa conclusão de trazer a farmácia. Pois é. A culpa é dela, de eu estar aqui até hoje, né? Então, assim, para o bem e para o mal, como eu costumo dizer, a culpa é dela, graças a Deus que a culpa é dela, na verdade. Então, a gente teve essa sacada de trazer a farmácia para dentro da minha profissão, da minha atual profissão naquele momento, né? Que era a escola. E aí a gente começou a identificar, assim, diversas coisas que a gente vai contar ainda durante o podcast, que seriam importantes, né? De como trabalhar isso dentro da escola. E aí, em seguida, logo depois que eu terminei o mestrado, veio a oportunidade de eu fazer o doutorado, também aqui na UF, né, no PPG CAPES. E aí eu abracei, foi no início da pandemia, a pandemia começou junto com o meu doutorado, na verdade. A gente pegou esse período todo de isolamento. Eu lembro que a gente abriu, acho que a sala para o primeiro contato que a gente teve, acho que foi em abril de 2020, eu bem me lembro. Foi o ano que eu entrei, foi o mês que eu entrei no doutorado. Eu entrei em março, na verdade, mas... eu acredito que a gente começou a reaquecer os trabalhos aqui, foi em abril, eu lembro dessa data, abril de 2020, e ao auge da pandemia, início da pandemia aqui no Brasil, né? É. Então, isso foi um desafio no meio da carreira, dessa minha carreira acadêmica, porque meu trabalho precisava de pessoas, precisava especificamente de escolas abertas, que foi a última coisa a abrir, né? Então a gente teve que adaptar, obviamente. Tinha dado uma apreensão, né, Thaís? Assim, era um período que ninguém sabia o que ia acontecer com nada mesmo, né? Mas a gente adaptou coisas que depois elas foram inseridas no projeto. Eu vou dizer que, assim, para o meu projeto, essa necessidade da gente fazer essa adaptação foi positiva, porque a gente aumentou o que a gente queria fazer, a gente deu um outro segmento, até mais de formação, de capacitação mesmo, e conseguimos, né, enfim, as coisas foram melhorando, as escolas foram abrindo novas, conseguiu encerrar, né, o período aí de 4 anos com o que a gente tinha proposto no início, um pouquinho a mais, e sempre devendo alguma coisa, né, sempre tentando próximos estudos, próximos passos. Normal. Eu gostei muito da sua fala nesse momento de você tentar, eu entendi dessa forma, tentar tranquilizar um pouco os estudantes que mesmo de graduação ou de pós-graduação, que estejam na dúvida, porque, como a sua trajetória diz, né, você pode estar entrando numa faculdade com uma cabeça e ao longo desse tempo mudar completamente, ou mesmo você estar entrando numa pós-graduação com um projeto já escrito, talvez, e a vida vai se encaminhando de mudar as coisas. E lá na frente, agora o professor, ele é professor adjunto da UFRJ, né? Substituto. Por enquanto. E talvez eu acredito que você olhando para trás, ver como tudo se encaixou, mesmo nos momentos de mais dúvida, né? Eu acho que, tirando essa parte de vai dar tudo certo, eu acho que também tem uma parte importante que é
que foi talvez no início do meu mestrado, eu não ter nem noção mesmo do que dava para ser feito, sabe? Acho que não é nem só sobre as coisas se encaixarem, porque obviamente tem trabalho, tem esforço, né? Tem muita coisa envolvida, assim, não é só isso. Mas eu acho que esse incômodo, essa inquietação dos alunos, assim como eu também tive, vem desse lugar de, tipo, o que é que eu posso fazer, entendeu? E aí talvez para mim, eu vou dizer que era mais puxado, porque eu vivia num ambiente profissional que não era de saúde efetivamente, né? Eu não era algo voltado especificamente para a saúde. Então, talvez eu tivesse mais dificuldade no início de fazer essa ponte de como que eu trago saúde, como que eu trago meu diploma de farmacêutico para atuar aqui enquanto professor, né? Enfim, eu sou professor de escola estadual, né? Desde 2015 aí, vou fazer 10 anos aí de docência, né, no ensino estadual. Então, como que eu consigo trazer isso para dentro da realidade dos meus alunos, para dentro da minha realidade? Acho que vem desse anseio, né, de metodologia mesmo, de escopo de pesquisa, de exemplos de coisas que a gente consegue fazer. E é o que eu tento fazer hoje com os alunos que eu oriento, né, tento, por estar muito próximo, eu ainda acho que está muito próximo, eu me sinto novo ainda, eu acho que eu sou também, obviamente, eu consigo entender um pouco esses anseios deles em relação ao que eu posso fazer, o que dá para fazer, o que eu consigo fazer. Então eu tento ajudar eles nesse sentido também, assim como lá atrás a Selma me ajudou, entendeu? Então acho que é isso, a gente pega os exemplos bons e vai passando, né? Maravilha, tá, maravilha. E agora falando mais propriamente da sua pesquisa, né, já que a gente já tocou em passar um pouquinho por ela, gostaria que você explicasse um pouquinho como foi essa sua pesquisa, propriamente dizer como que você conseguiu fazer esse link, né, entre a docência e o seu trabalho já como professor nas escolas. Explica pra gente um pouquinho. Aí, enfim, eu acho que o mestrado e o doutorado eles se complementaram muito, então eu vou começar pelo mestrado e pra gente chegar até o ponto que foi hoje. Vamos fazer uma linha do tempo, então. Isso, e aí, quando eu sentei com a Selma, a gente decidiu que dava para trazer a farmácia para dentro da escola. Primeiro a gente precisava entender o cenário, né? Eu acho que isso é para qualquer emprego que você tenha, para qualquer projeto. O primeiro passo que você precisa fazer é levantar o que tem que ser feito, né? Como eram esses participantes, esses objetos de pesquisa, que na época ainda eram os alunos, apenas os alunos, como que eles eram, o que eles sabiam sobre medicamento, quais medicamentos que eles utilizavam, para a gente poder pensar o que fazer em relação a isso. Então o mestrado, ele vem, meu projeto de dissertação, ele veio mesmo para a gente fazer esse panorama, né? Entender em que ponto que a gente estava. Então a gente fez um estudo de utilização de medicamentos, para a gente entender dentro da realidade, né, de uma escola grande, de Queimados, na Baixada Fluminense, que é onde eu trabalho, é onde eu cresci, nasci, né? Enfim, só não moro mais hoje, mas é onde é o meu lugar, né, de nascença, assim, de pertencimento. Qual é o perfil de utilização de medicamentos por esses alunos, né? Entendendo, obviamente, que a gente tinha a própria pesquisa nacional de acesso à utilização, a PNAU, que trazia dados para a gente tinha outros estudos no Brasil, fora do Brasil, que também conversavam com essa população para entender, mas a gente precisava pegar a nossa realidade. E aí, ainda no mestrado, em cima dessa realidade de entender o que os alunos utilizam, quem orienta eles, aonde que eles conseguem essa orientação. E a gente começou a dar um enfoque também em relação à informação sobre saúde, né, que a gente começou aqui na UF, né, junto com o CEATRIM. A gente começou lá em 2018, foi antes de eu entrar no mestrado ainda, 2018, se eu não me engano, 17 no máximo, e a gente iniciou um trabalho sobre informação de medicamentos na internet, nas redes sociais de maneira geral, que ainda era uma coisa, né, em 2017, 2018, ainda era uma coisa pouco falada, pelo menos nas universidades, assim, não tinham muitos grupos de pesquisa sobre isso. E aí a gente começou a pensar sobre informação e a gente, obviamente, queria saber como que essa informação chegava nos alunos, né? E aí é isso, assim, eu acho que a minha cabeça enquanto profissional, e principalmente um profissional público, né, um servidor público, eu sempre pensava no sentido de que eu precisava retornar para a sociedade, né, ou para o público que eu estive trabalhando, esse serviço que eles estavam me prestando, né?
quando a gente vai fazer uma pesquisa, bem, aqui no Brasil pelo menos não é muito comum a gente dar algum tipo de ajuda para o participante da pesquisa. É geralmente a gente implorando para a pessoa participar, por favor, é de graça, não vai ganhar nada, vai perder 10 minutos respondendo um formulário, né? Então eu sempre tive isso comigo, de devolver para a população e para a sociedade, obviamente, esse investimento que é feito, né, na gente. Então, minha carreira sempre foi em instituições públicas, né, do ensino superior para frente. Então, foi um investimento feito em mim enquanto aluno de escola de faculdade pública. Fiz um mestrado, doutorado em universidades públicas. Então, é um investimento que é feito e a gente precisa devolver isso de algum jeito. Então, a gente mapeou isso no mestrado. E ainda no mestrado, como um embrião, mais ou menos, a gente promoveu atividades de educação e saúde em algumas escolas, não foi apenas na escola que eu fiz a pesquisa e que eu trabalhava, enfim, mas a gente conseguiu fazer em algumas outras escolas na Baixada mesmo, né, Nova Iguaçu, Queimados, enfim, trazendo para os alunos um formato de palestra, uma coisa bem ainda inicial, sobre o uso de medicamentos, né? Tanto que uma das perguntas do meu formulário era assim, esse formulário na época do mestrado, né? Em relação aos medicamentos, quais assuntos vocês acham que seriam interessantes serem tratados? Então, de ouvir os alunos para ver o que eles tinham de demanda. Então, aparecia muita coisa sobre uso de anabolizantes já nessa época, como eu trabalhei com adolescente, com aluno do ensino médio, né, e EJA também, até os 19 anos mais ou menos. Vinha muita coisa sobre anticoncepcionais, sobre saúde sexual de uma maneira geral, né? Vinha sobre ST, contraceptivos de uma forma geral também, enfim. Mas a gente pegou esses assuntos que os próprios alunos falaram e a gente conseguiu montar uma atividade de educação e saúde em cima disso, né? E aí a gente levou para algumas escolas, enfim, ainda como um projeto inicial, um embrião, para trazer esse assunto para a realidade, porque assim, eu acho que até certo não é nem trazer para a realidade dos alunos, porque o medicamento já é uma realidade na vida da população brasileira, né? O que a gente vai percebendo com o passar do tempo e das nossas pesquisas é que cada vez mais o medicamento está inserido dentro dessa população jovem, né? Dentro dos adolescentes e crianças, enfim, também, né? Mas dentro dessa população jovem que de 2018 para cá aumentou-se muito mais consumo de rede social, né, democratização da internet com ampliação das redes sociais e ampliação de influência dessas pessoas que estão nas redes sociais. E só para você fazer um paralelo para a gente contextualizar, em 2018, quando eu fiz o mestrado, não existia TikTok, ou não existia do jeito que a gente conhece hoje. Vamos voltar para essa época. Né? Enfim, e o doutorado, tanto que na minha pesquisa de mestrado, quando a gente perguntava sobre redes sociais que eles utilizavam, não tinha TikTok, né? O YouTube foi o que mais saiu, né? O que mais aparecia de frequência, porque não existia o TikTok. Então, quando a gente veio depois pro doutorado, a realidade mudou. Então, olha como que muda rápido, em um espaço aí de 5 anos, né? Entre eu fazer o mestrado e iniciar mais ou menos o doutorado, sabe? Então, é interessante pensar nesses padrões e como que esses padrões vão mudando também. Você, no finalzinho agora, né, você falou uma coisa que a gente já evidenciou em outros podcasts, outros episódios, né? Porque, sei lá, 8 anos que seja, 6 anos que seja, 2018 que você está usando, temporalmente não é tanto tempo, né? É o tempo de você fazer um doutorado e um mestrado, entre aspas, né? Mas pro nível, pra quantidade de informação e para as mudanças que a tecnologia, que as redes sociais promovem na sociedade, é um tempo muito a se considerar, né? Como você levantou a questão do YouTube, talvez se essa mesma enquete seja realizada hoje em dia, talvez não seja mais o YouTube, né? Nesse meio tempo. E não é, exatamente. Exato, a gente atualizou, vou dizer, essa pergunta na pesquisa do doutorado, e aí, obviamente, o TikTok aparece, o YouTube ainda aparece, né? Enfim, o TikTok aparece muito. Plataformas de vídeo, de uma maneira geral, elas são... Plataformas de vídeo. Elas são... vou dizer, o TikTok é um mini, com muitas aspas, é um mini YouTube, né? Então, e aí vem nessa via de a gente... dessa rapidez da internet, da vida, tem que ser tudo muito rápido. Então eu não vou ficar 20 minutos vendo um vídeo no YouTube, eu vou gastar 20 segundos vendo um TikTok, né? Eu vou poder ver muito mais vídeos. Então vem dessa rapidez, dessa necessidade de tudo na hora, que a
que é o ritmo atual da nossa sociedade, e aí isso obviamente acaba sendo mais pontual ainda nos adolescentes, nos jovens, né, que já nasceram nesse processo. Já nasceu a primeira geração que não sabe o que é, sei lá, telefone de ficha, digamos assim. Sim. Né? Eu também não sei não, Bruno, calma aí, vamos devagar. Meu Deus, eu estou sozinho aqui. Eu vou me colocar, que é isso? Eu vou me colocar nessa situação de que eu sou jovem, então, pelo amor de Deus, eu peguei o final do orelhão, tudo bem? Você não fez uma ligação com os fichas, Thales? Ligação com os fichas eu vou ficar devendo. Orelhão eu peguei lá no final. Entendeu? Mas assim. Os alunos do Thales cobrem a ele, vai virar meme. Acontece. Não, esses dias eu fui falar com os alunos sobre Discman, que na minha época, quando eu era adolescente, Discman, tipo assim, era super caro. Eu implorava pra minha mãe comprar um Discman. Eu sou frustrado porque eu nunca tive um Discman. Quando eu tinha dinheiro pra comprar, já saiu demora. Exatamente. Os meus alunos falam, mas o que é Discman? O que é um CD? O que é um CD? O que é um CD? Entendeu? Então, assim, então vem nessa necessidade, né, da gente agilizar as coisas, e aí o doutorado ele veio para responder esses anseios que o mestrado levantou, né? Então, assim, óbvio que é muito mais fácil quando a sua pesquisa ela tem essa cadência, né? Fica muito mais facilitado. Na época do doutorado, aí eu já estava trabalhando efetivamente como farmacêutico, comecei a trabalhar no hospital, etc e tal, enfim. Então abriu a minha cabeça mais também para coisas relacionadas aos medicamentos, problemas relacionados aos medicamentos, inclusive. E, enfim, nessas conversas que a gente vai fazendo com os alunos durante esses momentos de educação e saúde, a gente vai vendo esses exemplos, assim, que às vezes parecem muito longe, inclusive quando eu conto em sala de aula ainda, tanto na escola quanto no ensino superior, parece que não dá para acreditar. Eu lembro que na época do mestrado, da pesquisa, uma aluna em conversa, enquanto ela estava respondendo, ela estava conversando comigo, né? E aí ela falou, uma das perguntas era quais medicamentos que você utiliza todos os dias. E aí ela falou para mim, professor, eu uso dipirona todo dia quando eu chego em casa. Aí eu falei assim, vamos ver isso aí, porque assim, aí eu falei, por quê? Porque eu tenho dor de cabeça. Eu falei, pô, dor de cabeça não é doença. Então, assim, se eu fico sem comer, eu fico com dor de cabeça. Eu sei que é só eu comer que minha dor de cabeça vai passar. Não preciso tomar um medicamento para isso, efetivamente. E aí, ela era uma aluna minha, enfim, aí eu comecei a perceber que, na verdade, o problema dela de dor de cabeça é porque ela não estava usando óculos. E aí ela tinha que sentar na frente, ela era uma aluna grande, assim, né, então ela não gostava de sentar na frente, que os alunos perturbavam ela, reclamavam e tal, e aí ela sentava no final da sala, era uma aluna que já tinha dificuldades de aprendizagem, tirando essa questão do óculos, ela já vinha com essas dificuldades, pela ausência do óculos piorava mais ainda, então ela forçava muito a visão dela a manhã toda, tanto que ela relatou isso, todo dia de tarde, quando eu chego da escola, eu fico com dor de cabeça. Eu falei, pô, não é ao acaso isso. E eu conversei com ela, né, enfim, aí a escola vai fazer os trâmites de orientar e chamar a responsável para resolver essa questão. Mas você pensa, é um caso de automedicação, né, tudo bem, que são com analgésicos, com as coisas que a gente já está acostumado a comprar sem prescrição médica, mas que podia gerar algum tipo de problema para ela. Numa outra palestra que eu dei na época do mestrado, eu lembro de uma aluna falar que ela tinha acabado de tomar, sei lá, 4 ou 5 comprimidos de paracetamol, porque ela tava mal, tava com dor, não sei o que. Aí eu falei, que bom que veio esse exemplo, porque o paracetamol é super complexo em relação à concentração máxima, não sei o que. Aproveitei para falar sobre isso com eles, mas você pensa que é uma coisa que acontece, o medicamento já está popularizado, ele já está de fácil acesso, entendeu? Então mesmo esses que são isentos de prescrição, eles precisam ser usados de forma racional, né? Então a gente precisa chegar nessa população que tem essas fragilidades, e hoje com as redes sociais que a gente está comentando, ela se torna mais suscetível, porque o adolescente, né? O adolescente não, vou dizer o leigo, na verdade que pode ser um adulto também, porque eu recebo perguntas de adultos, meus alunos adultos. O cara que é leigo, ele não vai ter essa noção, esse discernimento de filtrar se aquilo que ele está vendo na rede social tá certo ou não, se tá exagerado ou não, né? Se faz sentido ou não. Então ele vai ver um cara que vai... vou pensar, por exemplo, atualmente a gente tem feito um estudo lá na FRJ sobre o Ozempic, né? Que
que tem aparecido aí bastante nas redes sociais por conta dos artistas, né, que têm utilizado e têm falado publicamente sobre isso, né, e têm demonstrado os efeitos dele. Então a gente tá pesquisando nas redes sociais e tal, com algumas alunas lá na UFRJ sobre isso, e a gente tem visto o quanto que o TikTok especificamente ele vai demonstrar esse produto, né, como algo milagroso, como algo que vai mexer com a cabeça das pessoas, principalmente que mexe com um padrão de estética, um padrão de beleza, né, instituído pela sociedade, né? E como que o leigo e os adolescentes mais ainda ficam suscetíveis a isso. Pô, ainda mais na adolescência, que você está mudando o seu corpo, né? E que você vai ter essas distorções de imagem, você vai ter a mídia falando que você tem que ser de um jeito, né? Enfim. Então isso acaba mexendo muito com a cabeça dos adolescentes, e a gente precisava chegar neles para conversar sobre isso, para falar, né? Então, e aí no doutorado, nessa montanha-russa toda para chegar no doutorado a gente chegou na escola efetivamente. Então, assim, se a gente já fez esse panorama, a gente já entende a informação na internet, a gente fez diversos estudos sobre isso, o grupo aumentou bastante, tem muita gente hoje na UF e em outras faculdades também que se debruçam, né, sobre esse tema de informação nas redes sociais, né? Exatamente. E aí vem disso, tipo, a gente começou a fazer vários trabalhos de informação e todos eles viam que a informação não estava boa, estava duvidosa, estava enganosa, não sei o quê. Beleza, a gente fez esse diagnóstico. Temos que ir em cima disso agora, entendeu? Então, assim, se a minha população de estudo, meu objeto que está mais próximo de mim são os adolescentes, são os alunos, vou chegar neles. Como que a gente chegava neles? Bem, se não dá para eu abraçar todas as escolas do Rio de Janeiro, dá para eu tentar capacitar as pessoas que vão abraçar essas escolas do Rio de Janeiro. Então, o primeiro passo da gente foi chegar nos professores, capacitá-los, fazer um processo de formação continuada, que a gente costuma chamar na educação, para que esses professores tivessem auxílio de como falar sobre medicamentos dentro de sala de aula. E é óbvio que a nossa proposta não era que os professores se tornassem farmacêuticos, parassem a aula deles só para falar de medicamentos. Então, uma estratégia que a gente teve foi, vamos olhar o que os documentos nacionais de educação estão falando sobre saúde e especificamente sobre medicamentos. Então, a gente se debruçou no que a literatura tratava, a gente esmiuçou os documentos oficiais de currículo, né, a BNCC, que a gente chama, que é a Base Nacional Curricular Comum, que vai falar da educação infantil até o último ano do ensino médio, educação básica, né, como um todo, o que tem que ter, o que tem que ser falado em cada disciplina, né, especificamente em cada ano também. A gente identificou aonde que o medicamento se encaixava, nem sempre ele vinha com a palavra medicamento, às vezes ele vinha como produto de saúde, vinha como anabolizante, vinha como métodos contraceptivos, né, enfim, exatamente. Que apareceu também no doutorado, depois até pra gente comentar disso. Os sucos. Exatamente. Que é isso, assim, é um pouco desse gancho do padrão de beleza, né? Padrão de beleza. Sim. É interessante como várias classes, né, que a princípio não tem relação direta, vão poder estar influenciando diretamente tanto nessa idade, né, que a gente já tem diversos estudos que mostram que os jovens são mais suscetíveis a esse tipo de pressão social, quanto nessa questão do padrão de beleza. A gente vai ficar um pouquinho mais para frente. Então você fez esse link, só para a gente recapitular aqui, você fez esse link respondendo no doutorado aquilo que você evidenciou no mestrado, correto? Isso, e aí o jeito que a gente resolveu chegar nos alunos é capacitando os professores. Então a gente foi por esse lado no sentido de vamos ver como que os professores poderiam, ou já falam, na verdade, sobre medicamentos em sala de aula, e aí vamos dar estratégias para eles trabalharem isso de uma forma mais adequada, talvez facilitar a disponibilidade de
ferramentas pedagógicas, sabe? De produtos, de atividades, enfim, de qualquer coisa que a gente pudesse fazer para que o professor tivesse meios de falar sobre medicamento em sala de aula. Então, uma das coisas que a gente viu, obviamente que na biologia, até eu enquanto professor de biologia, eu sei que a gente fala sobre, no momento que a gente vai falar sobre saúde sexual, a gente fala dos contraceptivos, a gente fala da pílula do dia seguinte, né, contracepção de emergência, a gente vai fazer essas ponderações. Eu sei que a gente fala sobre isso. Eu sei que a gente fala de antibióticos quando a gente fala de bactérias, mas nas outras disciplinas a gente identificou que, por exemplo, era muito comum os professores de português fazer atividades sobre bula de medicamento, porque é um gênero, né? É um gênero textual. Sim, então isso é muito comum, assim, eles tratam a bula como um tipo de texto instrutivo e vão fazer o trabalho de português. Por que a gente não consegue montar uma atividade para os professores de língua portuguesa utilizarem em sala de aula com seus alunos, tratando da bula? Por que a gente não consegue, por exemplo... Por que a gente não consegue? Não, a gente foi e fez isso. Na química, no terceiro ano, ensino médio, os professores falam sobre as funções orgânicas. Pô, e nada melhor do que trazer as funções orgânicas, né, para a realidade dele, do que falar de medicamento. Do que botar só um monte de pensando, um monte de já composto aromático, o aluno não sabe nem desenhar aquele negócio direito. Por que a gente não consegue, então, que é o que a gente vai chamar de aprendizagem significativa na educação, de contextualizar esse conteúdo teórico numa coisa que seja mais própria do aluno. Então dá para o professor usar a fórmula da dipirona, a fórmula do ibuprofeno, a fórmula do AS, para ele identificar as funções orgânicas. Aí, e nesse rolê, o professor dá dicas, né, e orienta sobre essa automedicação, por exemplo, né? Então, assim, ele não precisa ser um farmacêutico. Óbvio que nós somos os profissionais que vão fazer, nós somos a classe que vai ser responsável por essa orientação mais adequada, tudo bem, mas a gente não vai chegar em todo mundo. Então, assim, vamos capacitar os professores, e aí a gente montou todos esses produtos pedagógicos, a gente fez a gente montou um curso online, gravou vídeos, né, gravou aulas para que os professores pudessem acessar, e a gente também fez presencial, né, assim, depois que a pandemia acabou, durante a pandemia a gente foi fazendo essa produção, esse levantamento e tal, e aí quando a gente conseguiu ir para as escolas presencialmente, a gente foi em 4 escolas na cidade de Queimados também, né, que é onde eu quis continuar fazendo a pesquisa. A gente fez essa formação presencial com os professores, né, assim, para que a gente apresentasse para eles essas atividades e eles, né, ficassem disponíveis, né, enfim, para utilizá-las com os alunos. Maravilha, maravilha. Ao longo de todo esse arcabouço acadêmico que você foi construindo, Thales, a gente sabe também que você tem um papel já significativo nas redes sociais. O perfil do professor Thales Brandes no Instagram sempre tem curiosidade, sempre tem coisas engraçadas. Veio na pandemia também, que a gente não tinha o que fazer, não sei ficar nas redes sociais, vendo só tinha isso pra fazer mesmo. E aí, óbvio que eu comecei de uma maneira despretensiosa mesmo, né, enfim. Mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que isso fazia parte do meu trabalho, inclusive, né, isso virou parte do meu trabalho, na verdade. E eu comecei a entender as redes sociais como uma maneira de a gente fazer divulgação científica. Né, que é uma coisa que sempre existiu, divulgação científica, obviamente, mas a gente, nesse novo modelo de vida que a gente vive, de sociedade, a divulgação científica hoje ela vai acontecer de forma muito mais ampliada, muito mais acessível e democrática nas redes sociais. Né? Então, assim, e aí eu comecei a entender que as redes sociais poderiam servir para eu divulgar meu trabalho, inclusive, mas para eu também levar educação e saúde para as pessoas que estivessem ali, né, dispostas a me ouvirem. A maior parte são alunos, ex-alunos, pessoas conhecidas, enfim, mas que de uma maneira ou outra a gente tenta ajudar divulgando essas informações de saúde. Porque a gente percebe que pandemia para cá, a gente aumentou muito. Eu acho que essa demanda minha veio assim de um incômodo na época da pandemia inicial, de que muitas informações eram divulgadas, eram publicadas, inclusive, né? Assim, a gente teve diversos
diversas revistas, diversos periódicos, jornais, que tiveram que fazer retratações depois, porque o estudo não estava lá muito bom, e periódicos bons, assim, não estou nem falando que era alguma coisa mais ou menos, não, assim, são periódicos bons. E aí veio de uma inquietação, eu lembro de alguma live, alguma aula que a professora Sabrina tava, que ela falou assim, ou foi alguma aula que eu tive com ela também, agora não vou lembrar, mas eu sei que foi ela que falou, que ela falou assim, ler um artigo científico, qualquer pessoa que seja letrada sabe ler, se você aprendeu a ler, você vai ler um artigo científico. Interpretar esse artigo e, vou dizer até mesmo, ponderar ele, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? E não por sermos melhores, não, mas é porque a gente estuda isso, a gente é pesquisador. Então a gente está no ponto, né, da vida acadêmica em que a gente consegue ler um artigo científico, a gente como profissional de saúde, inclusive, e conseguir interpretá-lo, conseguir transformar essa informação para que fique acessível para a população. Então, na época da pandemia, era cada semana um artigo novo diferente, falando que a Covid fazia XYZ, se o medicamento YZ funcionava, na semana seguinte não funcionava, e aí tem todas as questões políticas envolvidas com isso também, e, enfim, a desinformação, taranã. Então eu entendia esse meu perfil como mais uma pessoa, como tantas que surgiram na pandemia e se popularizaram com isso, mais uma pessoa para falar sobre educação e saúde, para fazer divulgação científica para a população que eu trabalho, né? Enfim, para o meu meio, para uma cidade de médio porte, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro, uma classe pobre, média, baixa, e que precisava ter essa informação de fácil acesso. E aí é óbvio que assim, a gente vai aprendendo a mexer com as redes sociais, assim como a gente vai fazendo a pesquisa nas redes sociais, a gente vai entendendo como fazer a pesquisa em cada rede, a gente vai aprendendo a mexer nas redes. Então, com o passar do tempo, eu comecei, minha divulgação principalmente era no Instagram, obviamente. Eu, infelizmente, apesar de eu ser jovem, vou voltar nesse assunto, eu nunca me dei bem com o TikTok, que aí talvez a minha alma seja velha para o TikTok. Então, o TikTok não me pegou. No início pegava, porque tava todo mundo lá e tal, mas já foi. Pra mim, não acontece. Vamos fazer uma campanha para os alunos do professor Thales criar um perfil no TikTok com várias dancinhas sobre medicamentos. Assim, eu acho ótimo quem faz. Às vezes chegam algumas coisas pra mim, mas pra mim não pegou. Então eu comecei a perceber como que eu podia me comunicar no Instagram também, sabe? E aí você vai mudando, né? E aí você vai aprendendo a fazer design, você vai vendo que talvez fazer vídeos melhore o seu alcance, então cheguem mais pessoas à informação. O próprio Instagram foi mudando, né? Esse perfil. Sim, eu ia tocar nisso agora, né? Lá no início do seu mestrado, você mencionou o YouTube, né? E ainda o perfil, pelo que a gente sabe, o perfil da maioria das pessoas era usar também muito Facebook, principalmente no Brasil, né? E nesse meio tempo, o Instagram ele surge como uma rede de compartilhamento de fotos, e aí surge logo depois o TikTok, já trazendo os vídeos rápidos, e o Instagram tendo essa possibilidade de adaptar, teve que se adaptar ao algoritmo. Então hoje em dia eles são concorrentes, né? E até mesmo num dos artigos que a gente já enviou, o próprio CEO lá do Instagram, ele mencionou que só foto perderia o alcance, né? Porque as pessoas perderam a capacidade de contemplar uma foto, alguma coisa. O vídeo prende muito mais, então a informação vai estar contida, vai passar muito mais informação. Então, voltando àquilo que a gente conversou, né, olha a quantidade de coisas e veículos e ferramentas que mudaram e surgiram ao longo desses 6 anos aí que nós estamos vivendo. De 2024 ainda vai acabar, né? Então, como que a gente tem que sempre estar se adaptando e readaptando para poder alcançar com uma informação de qualidade, uma informação científica as pessoas, né? Muito interessante isso. Pegamos isso tudo durante uma pandemia, né? Pra gente que trabalha com informação, o Ceatrin que trabalha com informação sobre medicamentos, né, que trabalha com divulgação científica, eu acho que o lance é esse: a gente vai se adaptar. Se a gente fizer a 10ª temporada, que é 10 anos desse podcast, a gente tá falando de outra coisa.
10 anos é muita coisa, inclusive. Daqui a 5 anos a gente está falando de outra coisa, de outro tipo de veículo de comunicação para fazer divulgação científica. Né? O Ceatrim é antiguíssimo, a Selma participou do primeiro episódio, ela comentou a história do Ceatrim, né? E aí penso o quanto que lá no início, quando a Selma e os professores montaram o Ceatrim, como que é essa divulgação da informação que não é nem perto do que a gente faz hoje. Então a gente vai se adaptar, obviamente, a essas redes, as redes assim, aos veículos de comunicação vigentes, que hoje são redes sociais, daqui a 5, 10 anos, não sei, né? E para fazer essa divulgação, porque assim, a gente tem duas opções. Ou a gente senta e fala, não vai dar, muito difícil, isso é coisa de jovem, não vou conseguir me adaptar, vambora. Ou a gente corre atrás, porque assim, a informação vai precisar chegar nas pessoas de qualquer jeito. E aí a gente vai concorrer. Ou a gente vai deixar a informação chegar pelo influenciador que não tem conhecimento técnico para isso e que pode ter outros interesses. Exatamente. Sabemos, né? Inclusive, assim, econômicos. Outros interesses que não sejam a saúde daquela população que está vendo ele, que está sendo influenciada, né? Ou somos nós, instituição de ensino, instituição de saúde, profissional de saúde, ou somos nós que vamos ter que chegar nessa população. Então, eu fui pela segunda opção, né? Assim, obviamente, por ser ainda um pouco dessa realidade, dessa população que faz uso da internet e das redes sociais de forma massiva, fica mais fácil, obviamente. Mas a gente precisa chegar, tanto que eu brinquei que eu não sou do TikTok, mas minhas alunas de TCC, atualmente, elas trabalham, a pesquisa delas é com TikTok. E eu lembro que quando eu cheguei para elas, eu falei assim, a gente vai trabalhar com informação na internet, né, do tema que a gente trabalha lá. Mas eu vou deixar livre para vocês escolherem a rede social que vocês querem trabalhar, porque a pesquisa é de vocês, eu estou como orientador. Elas foram unânimes, assim, a gente vai fazer no TikTok, eu já fico o dia inteiro no TikTok, elas falaram. Então tá bom. Então é isso. Então, a rede tá ali. Eu não sou fã do TikTok, mas enquanto pesquisador de informação em saúde, eu sei que eu tenho que acessar ele. Né? E aí, se eu não sei tanto, minhas alunas sabem, a gente vai baixar pessoas para trabalhar nisso, entendeu? Eu queria agora falar um pouco mais sobre essa questão que você falou, né, dos alunos tomarem, por exemplo, você disse sobre o exemplo do paracetamol, né, que é um medicamento que realmente, inclusive falamos sobre ele no nosso episódio 2 com a professora Sabrina. Se não escutaram, por favor, passem lá para escutar, porque ficou muito legal esse episódio. Modéstia à parte. Essa questão do paracetamol, que nós conhecemos, nós sabemos que pode haver uma toxicidade importante, né, se você tomar irracionalmente. Durante a sua pesquisa, Thales, você poderia ressaltar a questão da medicalização dos alunos e principalmente também sobre qual medicamento que você acha que mais chamou a sua atenção durante a sua pesquisa? Seria os OTCs, os medicamentos isentos de prescrição, ou teria outros medicamentos que chamaram bastante a sua atenção, que você conseguiu pegar esse dado na sua pesquisa e... Sim. Então, obviamente que os medicamentos isentos de prescrição, eles aparecem mais, que o acesso é mais facilitado. Né? Então, assim, eles aparecerem na pesquisa, eu vou dizer que não me chamou a atenção, porque era esperado que aparecesse a dipirona, que aparecesse o paracetamol, enfim, ibuprofeno, né, dipirona com orfenadrina, cafeína, esses compostos que a gente está acostumado, a escopolamina, né, enfim. Isso já era esperado que aparecesse. O que apareceu além, vamos dizer assim, que chama a nossa atenção e faz essa discussão, e aí é interessante fazer esse contraponto. Eu sempre faço esse contraponto do mestrado com o doutorado, porque o período entre os dois é muito pequeno e as discrepâncias são muito grandes. Então, ainda no mestrado, a pesquisa foi 2019, né, a pesquisa em si, propriamente dita, hardcore. Ainda não apareciam tantos medicamentos sujeitos a controle especial com os alunos utilizando eles, tipo ansiolítico, antidepressivo, até mesmo o medicamento para TDAH não aparecia tanto. Na pesquisa do doutorado, esse perfil já começou a mudar um pouco. E aí, obviamente, a gente argumentou que
pós-pandemia, a gente tem diversos estudos atestando que as questões de saúde mental foram intensificadas depois da pandemia, né? Intensificadas tanto em termos de incidência quanto em diagnóstico também, né? Por que não? Então, se aumenta o diagnóstico, vai aumentar a incidência dessas doenças, dessas questões, né, de saúde mental. Então, os ansiolíticos, né, os antidepressivos, eles apareceram em maior frequência, né, na pesquisa dos alunos. Perdão. E também, uma das coisas que chamou a nossa atenção foi um dos 13 medicamentos mais citados pelos alunos, foi a Tadalafila. O Tadalafila foi um dos mais citados, é um dos 13 mais citados, assim, nominalmente, não é nem, tipo assim, falou da classe, mas nominalmente, os alunos escreveram esse nome. E é isso mais conhecido como Tadala. Exatamente. E aí isso chamou atenção, eu vou falar que chamou atenção pelo fato de que eu não estava esperando, nem eu, nem a Selma, ninguém que estava envolvido no projeto estava esperando que isso aparecesse. Né? A gente esperava que os antidepressivos aparecessem, ansiolítico e tal, a gente não vou dizer se assustou, mas assim, ressaltou porque aumentou a frequência comparado com outras coisas, tudo bem. Mas a gente não esperava que esse medicamento aparecesse. E a gente foi, entender, né, discutir por que estão aparecendo. Então, assim, e aí o que chamou a nossa atenção, pelo fato do Tadalafila ter aparecido, é que a gente está trabalhando com um adolescente, né? O Tadalafila, vou dizer que o uso dele maior, assim, seja para a população adulta, com questões relacionadas à disfunção erétil, né? E aí isso apareceu, e a gente começou a pensar em duas hipóteses, assim. A primeira hipótese é que, obviamente, os alunos estão utilizando esse medicamento. A gente tem também ele sendo utilizado, por exemplo, para algumas questões de aumento de massa corporal, né? Enfim, relacionado com o corpo, né? Assim, aumento mais uma vez, a questão da estética. Exatamente. Né? Mas esse medicamento, professor, ele também é isento de prescrição? Ele também é um MIP ou não? Você consegue comprar chegando na farmácia? Não, ele não é MIP, né? Ele não é isento de prescrição. Eu preciso de receita, né, para fazer a aquisição dele nas farmácias. E é isso, vem mais uma vez dessa necessidade da gente esclarecer essas questões para os alunos. Então, assim, os adolescentes não são público-alvo, vamos dizer assim, né, desse medicamento, né, dessa classe de medicamentos, né, vamos pensar assim. Então, por que eles estão citando? Será que é porque eles estão usando para esse fim, né, para o fim primário dele, que é em relação à impotência sexual, por exemplo, já nessa idade? Não sei. Será que eles estão utilizando para aumentar, talvez, que é o que as redes sociais vêm falando, né, para aumentar algum tipo de atividade sexual, para dar algum tipo, né, enfim, de gás relacionado a isso? Ou será que é para questões relacionadas com o corpo, né? E aí a gente fez essa hipótese de que eles pudessem utilizar para esse sentido, mas também a gente fez uma hipótese em relação à masculinidade, né? Que nem sempre o fato dele escrever lá que ele está usando possa efetivamente ser o uso. Né? Às vezes é isso, às vezes ele viu isso numa rede social e aí, como uma forma de reafirmação, né, de masculinidades, etc., ele coloca isso em questão, né, coloca isso como uso, né, mas enfim, mesmo que vou dizer que seria até o ideal, né, o ideal seria que ele só estivesse ali fazendo uma reafirmação, sim, que ele não está utilizando isso, mas mesmo que seja isso já está na cabeça dele, de tipo, se em algum momento ele achar que ele precisa seguir por esse caminho, essa informação que lá atrás chegou para ele por uma rede social, fica lá no consciente dele, na verdade, e ele pode fazer um uso irracional desse medicamento. Né? Então, esse foi um dos que mais chamou a atenção. Pode suscitar a propensão de utilizar esse medicamento, né? Por conta de um relato de experiência, né? Que é uma coisa que a gente, quando a gente vai fazendo essas pesquisas de informação na internet, muitas coisas vêm como relato de experiência. E às vezes o relato de experiência a gente vai balancear porque nós somos profissionais, mas enfim, talvez eu grave um vídeo aqui agora super despretensioso, falando de um relato de experiência de um medicamento que
fez alguma coisa de estética em mim, mas eu tô fazendo de bom coração, eu vou dizer, sem maldade nenhuma. Mas mesmo esse relato de experiência, ele já pode ser um indicativo de orientação pro aluno, sabe? Tanto que eu lembro que em alguns momentos, durante as ações de educação e saúde, né, porque depois que a gente fez com os professores, a gente fez ações com os alunos também em todas essas escolas. A gente entrevistou, nós conseguimos fazer ação com mais de 500 alunos, somado, né, todas as turmas de ensino fundamental, ensino médio que a gente conseguiu trabalhar. E eu lembro que chegou um momento em que eu estava, inclusive, me privando, só para quem está ouvindo entender, assim, essa questão do chamar a atenção do Tadalafila veio depois que essas atividades aconteceram. Durante as atividades, a gente ainda não tinha feito, né, esse pool das informações, então eu ainda não estava ciente de que estava aparecendo. Né, isso chamou a atenção da gente na hora da análise dos resultados lá na frente. Mas efetivamente durante as atividades, eu comecei a me atentar mais para o que eu falava sobre os medicamentos e como eu citava eles, né? Porque eu comecei a perceber que mesmo eu estando lá, num papel de falar de automedicação responsável, de uso racional do medicamento, eu ali na frente, enquanto professor, profissional de saúde e farmacêutico, ao momento que eu falasse, X medicamento é muito bom para isso. Nesse momento, eu já atuava ali como um influenciador dele para aquela situação que ele tivesse lá na frente. Então eu comecei a perceber que eu precisava também falar sobre o medicamento. Obviamente, os alunos traziam as dúvidas, a gente respondia, né? Mas eu precisava não guiar esse uso. Você entende? Assim, só para não ficar muito... para não contribuir, né, na verdade, com essa medicação irresponsável. Então eu lembro que às vezes, por exemplo, uma das coisas que os alunos citavam muito era esses descongestionantes nasais. Então aí, na hora ali eles citavam os nomes, né, os nomes populares, os nomes, né, então a gente ia levantando a bola sobre eles. Eu aproveitava quando eles traziam isso para trazer a informação certa em cima. Então eu mostrava, a bula do medicamento, pensando nos descongestionantes. Ele fala que você não pode ultrapassar X gotas em cada narina, não sei quantas vezes por dia, tananã. Aproveitava para trazer isso, mas eu comecei a perceber que eu tinha que me... vou dizer, distanciar um pouco, isso, né? Eu tinha que fosforear na minha cabeça que eu não podia ficar falando sobre todos os medicamentos, né, principalmente desses mais assim, que tivessem questões envolvidas, para não guiar um mau uso, entendeu? Então isso foi uma questão que apareceu durante e que foi importante também. Entendi. Então, assim, o uso realmente chama atenção, né? Jovens estarem relatando o uso, quer seja por realmente estar usando, ou quer seja só para falar para se reafirmar, né? Realmente é uma questão que realmente acho que jamais deve ter sido um ponto alvo, mas chamou a atenção. Opa, o que está acontecendo aqui? Um dado realmente que não era de se esperar durante a sua pesquisa, professor. E agora você é professor, né, substituto na UFRJ, né? Isso. E no campus daqui do Rio, não, de Macaé. Eu tô lá no campus de Macaé, no ICF lá, Instituto de Ciências Farmacêuticas. Tá, e lá você tá trabalhando em quais disciplinas? Tá ministrando quais disciplinas? Lá, minha área é o que lá eles chamam de farmácia social, né? E, basicamente, eu faço a disciplina de farmácia hospitalar, que também é minha experiência enquanto farmacêutico, em hospital. Também já dei a disciplina de gestão farmacêutica, já que, né, meu mestrado é em gestão farmacêutica aí pela UF, e atualmente eu acompanho também os alunos lá no estágio. Então lá eles têm os cursos de farmácia, né, geralmente tem um estágio no inicinho do curso, que é um estágio de SUS. Lá a gente chama de práticas no SUS. Então é um estágio no início do curso, segundo período, em que os alunos eles vivenciam a atenção primária. Então eu acompanho um grupo de 10 alunos numa ESF, né, numa estratégia de saúde da família, na região serrana de Macaé. A gente acompanha a vida, né, da unidade, e aí a gente traz essa questão do uso racional de medicamentos e da educação em saúde, que é muito forte na atenção primária, educação em saúde, né? Então a gente traz isso para dentro das unidades lá em Macaé, e
volta aquele discurso das coisas vão se encaixando. Obviamente que eu uso muitas coisas durante no estágio com os alunos do doutorado. A gente faz atividades nas escolas, né? A atenção básica tem o programa Saúde na Escola, que é bem forte também. Então a gente leva os alunos para a escola para falar de vacina, às vezes, falar de medicamento também, e faz educação em saúde na comunidade, né? Na população descrita ali daquela ESF. Então aí, essa ESF, ela se encontra mais afastada ainda da região serrana, né? Na região serrana de Macaé, né? Cada grupo de alunos faz em unidades num local diferente, né? A ESF que eu tô é no local chamado Glicério, que é na região serrana. Glicério, famosinho, conheço. Indo pra Sana, né? Sim, Sana, cachoeira, Não, mas o que eu ia comentar era exatamente essa questão, né? Porque às vezes as pessoas dos grandes centros têm dificuldade de compreender as dificuldades que os usuários de medicamento, da informação, de interpretar a informação dos usuários de medicamentos de outros lugares podem ter. Então, assim, coisas que podem ser muito básicas, muito banais. Para outra pessoa pode ser uma dúvida que vai influenciar na hora da tomada do medicamento. E eu queria perguntar exatamente isso. Se você, ao visitar essas ESFs, consegue identificar essas dificuldades com a vizinhança, com a comunidade, de uma dificuldade maior de assimilar o conceito de medicamento, de genérico, né, essa questão do uso dos genéricos. Mesmo a semana passada mesmo, eu tive que responder com uma pessoa com nível superior que genérico ele é a mesma substância do medicamento de referência e, portanto, através dos testes, ele vai reproduzir a mesma ação e a segurança. Você consegue identificar ou já parou para pensar nessa questão? Bruno, muito. Todos os dias de estágio. Porque, assim, como a gente está lá com os alunos que são segundo período, eles não sabem muita coisa não. Eles não sabem farmácia, eles são segundo período, né? Enfim, eles não tiveram nada próximo de farmácia ainda acontecendo na vida deles. Então isso vem de isso gera uma inquietação neles. Um motivo também importante é porque nas unidades de lá não é comum não tem farmacêutico, né? Não tem. Existe a equipe multidisciplinar, né? O EMULT que a gente chama, mas não tem farmacêutico porque não tem farmácia. A farmácia em Macaé é dividida em alguns polos específicos. Tem farmácia no Sana, por exemplo. Isso eu sei. Por isso que eu perguntei. Mas em Glicério mesmo não tem. Tem muitas unidades, né? De unidades de atenção básica, e a maior parte delas não tem farmacêutico. Então isso é uma das coisas que a gente mais mexe com os alunos, que beleza, a gente tem que fazer um estágio, os alunos têm que fazer um estágio, alunos de farmácia, no local que não tem farmacêutico. E aí uma das falas que a professora Luísa Aroeira lá, que é a coordenadora da farmácia social, que ela fala e que eu acho que é maravilhoso, que é antes da gente se formar enquanto profissional farmacêutico, a gente se forma enquanto profissional de saúde, que é o objetivo desse estágio, que é trazer o aluno para a realidade do SUS. Então, uma coisa que eu falo com eles que foi exatamente o que você falou, tipo assim, gente, a gente vai chegar lá para fazer orientação para os alunos, e aí, óbvio que os alunos são treinados, eles têm, apesar de ser uma disciplina de estágio, ela tem um componente teórico. Então, nesse componente teórico, a gente faz algumas coisas com eles de dar uma capacitação, né? O que é uso racional, os aspectos básicos do RM, na verdade. Então eu falo com eles assim, olha só, a gente vai chegar lá para fazer atividade de educação e saúde, a gente vai fazer sala de espera, a gente vai fazer visita domiciliar, o paciente ele não vai perguntar para mim qual é a interação medicamentosa, ele nem sabe o que é a interação medicamentosa, ele não vai perguntar, ele vai perguntar para mim assim, eu tomei esse medicamento, eu posso tomar cerveja hoje? Onde que eu vou guardar a minha insulina? Onde que eu posso botar esse remédio na porta da geladeira? É isso que ele vai perguntar. Tipo assim, esqueci de tomar minha dose de agora. Eu tomo quando eu lembrar? Eu tomo dobrado? Sabe? Como que eu vou usar a minha bombinha lá de asma, sei lá? São coisas sobre utilização, né? Ele não vai perguntar um conhecimento farmacológico muito difícil que eu vou ter que saber, senão não sou um farmacêutico, não sou um aluno de farmácia. Ele não vai perguntar isso. Então, as dúvidas são comuns, muito comuns. Óbvio que tem dúvidas que às vezes os alunos não sabem efetivamente como que usam aparelhos, coisas assim, mas a gente está lá enquanto professor e farmacêutico,
até mesmo para fazer esse auxílio. E o que a gente não sabe, o aluno, enfim, a gente corre atrás, né? Então, a gente faz um básico mesmo de orientação. Uma das coisas que a gente mais faz, por exemplo, é recolhimento de medicamento vencido. Então a gente sai quando a gente vai fazer visita, a gente sai com sacolas de medicamento. E lá o FRJ Macaé, aqui na UF eu não me recordo, mas lá em Macaé a gente tem um projeto de extensão que é o Remelixo, que a gente chama. Tem o descartufo. Tem o descartufo, exatamente, tem o descartufo, isso mesmo. Que faz essa questão de descarte de medicamento. Então a gente traz os medicamentos para eles fazerem descarte adequado. Então, assim, são as coisas básicas que os alunos eles vão acessar, né? E aí você falou a questão do genérico, a gente discutiu isso esses dias, o genérico, a informação sobre o genérico, o que ele é, que o efeito é o mesmo, né? Mas que existe toda essa mística quase em relação a isso. E eu vejo isso muito no meu outro emprego, né? Que hoje eu atuo como farmacêutico da atenção básica, né? De um município chamado Coatis, fica no sul fluminense. E lá eu estou na atenção básica, especificamente na farmácia municipal, e apesar de eu ficar às vezes mais gerencial, eventualmente eu fico na dispensação mesmo de medicamentos, e contato direto com o paciente. E toda hora aparece o cara lá pra mim com a receitinha dele, com a prescrição dele de Coros. E eu falo, a gente tem a losartana, tá? É a mesma coisa, é o genérico e tal, não sei o quê. E ele não quer levar a losartana, porque o médico prescreveu pra ele Coros. E às vezes o profissional fala que é pra comprar o Coros, não é pra pegar o genérico dele. E a gente tem que orientar. Às vezes a gente tá mais virado, né, e fala, então não vai levar, tudo bem, uma pena. Mas na maior parte das vezes a gente precisa ser, né, esse profissional de orientação com calma, paciência, empatia, né, que eu falo. Tem que respirar e falar, amor, esse aqui é a mesma... Aí você explica, porque assim, é isso, né, volta a questão da pessoa leiga. Ela não é obrigada a saber, inclusive quem é obrigado a saber somos nós, os profissionais de saúde, que é a mesma coisa, que vai fazer o mesmo efeito, e a gente tenta orientar, tipo assim, experimenta levar só esse mês, né, e aí mês que vem você vai voltar para pegar os outros medicamentos, você volta e me fala. Se você achar... Não, uma estratégia vai controlando que você cria para poder, né, a pessoa vai controlando a pressão e vê. E fala pra mim, será que vai mudar muito? Vai descompensar muito a pressão? Se você achar que não, que é o que vai acontecer, vai continuar fazendo a mesma coisa, né? A gente sabe disso, mas o paciente não sabe. Então ele precisa ver, ele entender, né? E ele perceber por conta própria. E aí o que você falou, é uma estratégia que a gente vai fazer. É uma estratégia de educação e saúde, querendo ou não. E aí por isso que, como o tema geral, vamos dizer assim, educação e saúde, é a gente entender isso. Que eu não faço educação e saúde só quando eu falo que estou fazendo educação e saúde. Eu faço educação de saúde na hora que eu estou entregando um comprimido na mão do paciente. E vou falar para ele tomar com água. Não tomar sem água. Fazer esse medicamento em jejum. Fazer esse à noite. Isso já é educação em saúde. Porque a gente está orientando esse paciente, entendeu? Entendi. Não, e eu... aproveitar que você falou sobre essa questão genérica, professor, o que você acha que se dá essa resistência, que eu acredito que deve ter para quase 3 gerações aí com o genérico? Eu acho que é um dado curioso, né? Porque a letra genérica ela já tem algum tempo considerável e realmente a gente encontra ainda uma resistência muito grande aos genéricos. O que você hipoteticamente poderia sugerir como primeira causa para isso? Olha, eu acho que é uma falta nossa? Principalmente. Acho que é uma falta, além da falta nossa, ou você acha que é uma falta nossa, ou uma resistência mesmo das pessoas? Eu acho que é a resistência do paciente, mas essa resistência ela não é a causa principal. Eu vou dizer dentro da realidade em que eu vivo, o que eu consigo enxergar quando chega esse paciente para mim é uma resistência dele, porque ele fala para mim assim, não, eu não quero, mesmo eu falando que é a mesma coisa, então ele fala que não quer. Mas essa resistência ela vem porque alguém falou para ele que não é para trocar, ou alguém falou assim, é para fazer esse aqui, ó, esse que eu escrevi aqui no papel. Então a resistência ela não vem não vem diretamente do paciente, sabe? Ela é colocada na cabeça do paciente por algum motivo. Esse motivo ele pode
eu vou dizer que a maior parte dele é irracional, assim, irracional no sentido assim, vou te dar um exemplo. Quando eu tô com um sintoma de alguma coisa e eu tomo alguma coisa para esse sintoma, e esse sintoma melhora, eu fico na cabeça assim, só vou tomar isso agora. Então sempre que eu tiver com dor de cabeça, eu vou fazer esse medicamento. Acabou. Se eu tô com um sintoma, tomo medicamento e ele não funciona, eu não tomo mais ele. Ou se eu tenho algum tipo de problema relacionado a algum evento relacionado a esse medicamento, não vou tomar mais esse não. Eu, pessoa profissional de saúde, e eu, pessoa leiga. Pessoa leiga mais ainda, né? Então assim, não, eu tomei esse, não gostei, não melhorei do meu sintoma, ou... Tinha aquela questão também, né? É um santo remédio, tomar, passar, né? A gente cresceu escutando isso, né? E eu acho que isso reforça a sua fala. Sim, acho que é por aí, entendeu? Tem esse sentimento de que, tipo, comecei a fazer, se é um paciente novo, que é a primeira vez que ele é prescrito a losartana, é mais fácil a gente conseguir convencer ele. Quando é um cara cascudo que já faz isso há muito tempo, você convencer ele que há 5 anos ele toma isso, mas agora ele tá pegando pela atenção básica pelo SUS, que aí obviamente vai ser genérico, né? E aí eu acho que é isso, fortalecimento do SUS, fortalecimento da atenção básica, é uma das maneiras que eu vou pensar como estratégia profissional de saúde, para disseminar e para ampliar essa discussão de genérico, né? Porque aí no SUS é isso aí, vou comprar pelo genérico. Então, se o cara já vem com isso há muito tempo, é mais difícil de eu conseguir inserir, né, fazer ele entender. Mas acho que é isso. É uma resistência que vem de algum outro convencimento ou de experiências próprias dele mesmo que vai ser difícil. E aí, novamente, educação em saúde com esse paciente. Pode ser demorado? Pode ser. É só você pensar, nós alunos, nós pessoas que estudamos, a gente não aprende um negócio na primeira vez que a gente leu sobre isso, provavelmente não. A maior parte das pessoas não, né? A gente só aprende aquele conhecimento, ele só é inserido na nossa cabeça, ele só é inserido na nossa vida com repetição. Então, assim, o paciente é a mesma coisa, sabe? E aí é isso, vou ter que pensar numa estratégia. Se o paciente tem dificuldade de lembrar de tomar aquele medicamento, então eu vou pensar nas estratégias de adesão que eu aprendi na faculdade, né, que eu conheço as ferramentas para poder facilitar para esse paciente. Então acho que vai por aí. Educação em saúde, né, vem por esse lado. Maravilha, maravilha. E quais são as perspectivas de você estar querendo que você produz? Alguma outra área que você esteja pensando em desenvolver? Pelo amor de Deus, não me arruma mais trabalho. Pelo amor, não fala pra Selma, senão ela vai me arrumar mais ela vai me botar mais alguma coisa. Não, brincadeira. Hoje eu tô numa posição muito boa da minha vida profissional, obviamente. Tenho esse desejo, almejo de me consolidar, né, enquanto docente de nível acadêmico, de nível superior mesmo, porque eu entendo que é uma coisa que eu gosto de fazer, né, e que eu tenho habilidade para isso também, tenho facilidade também. Então, eu acho que, obviamente, minha carreira hoje vai por esse lado de juntar as duas coisas que eu gosto de fazer, que é educação e saúde. Então, pode ser educação e saúde enquanto docente, pode ser, mas pode ser educação e saúde com os meus pacientes lá em Coatis, no Quilombo, eu atendo os pacientes no Quilombo, atendo os pacientes na zona rural, e faço educação em saúde com eles lá, entendeu? Então acho que assim, a gente trabalha por isso, para ir por esse lado, né, de educação em saúde mesmo. Eu ia fazer mais, eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, uma pergunta. É de graça. Você mencionou agora o Quilombo e eu lembrei muito de um Quilombo que eu visitei na Chapada dos Veadeiros, né? E aí, quando eu cheguei lá, não sei quem vai ouvir, vai escutar, é um quilombo chamado Calunga, né? Eu cheguei lá para visitar uma cachoeira. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma placa dizendo o turismo salvou a gente, né? Por que eu tô falando isso, né? Porque eu quero que você correlacione pra gente essa questão social, né? Das dificuldades sociais que determinadas comunidades podem estar enfrentando, com a dificuldade de acepção de determinados conceitos, e aí a importância do farmacêutico, do preceptor, ou mesmo do professor a nível superior, para estar atuando, né, com projetos e chegando até essa comunidade que possa estar precisando dessa informação. Assim, saúde não é ausência de doença, a OMS já falou isso pra gente há muito tempão.
E a gente entende a saúde, principalmente a gente que é inserido no SUS, como um resultado dos determinantes sociais, né, que a gente conhece, os determinantes sociais de saúde. Então, quando a gente vai fazer um atendimento, uma orientação farmacêutica para essas populações mais vulneráveis, né, hoje eu atuo tanto com população de zona rural, quanto população, né, do quilombo, que a gente visita lá em Coatis, que é o quilombo de Santana. Óbvio que é um desafio inicialmente, a gente tem que adaptar, ressignificar várias coisas, enfim, mas é entender principalmente o quanto que entender a vulnerabilidade dessa população, no sentido de que não adiantaria nada para a prefeitura mandar um médico, mandar um dentista, sendo que o médico vai prescrever alguma coisa, provavelmente, o dentista pode prescrever alguma coisa também, e o medicamento não está à disposição daquela população, que o quilombo de eu visito, por exemplo, não tem ônibus que vai lá. Não tem. Tem que organizar. O acesso é difícil. O acesso é muito difícil. Então, é estrada de terra e tal, não sei o que. A gente chega com ônibus, chega com o carro da prefeitura, mas não tem uma linha, por exemplo. Então, assim, tem que ser sempre combinado de marcar carro da prefeitura para buscar paciente, para levar para fazer exame e consultas com especialista, por exemplo. Mas dá para eu chegar lá eu consigo chegar lá com medicamento. Né? Então a prefeitura entendeu que percebeu a importância, vamos dizer assim, do farmacêutico junto. Né? Principalmente, obviamente, porque se tem dispensação tem que ter o farmacêutico, né? A gente sabe isso por lei, obviamente. E aí a gente precisava, então dá para ir lá, dá para eu juntar uma caixinha com os principais medicamentos que provavelmente vão ser dispensados, prescritos, perdão, e eu consigo ir lá e consigo fazer uma orientação com esse paciente que, eu vou ser bem realista, assim, o médico tá lá, vai prescrever, se eu não tivesse lá enquanto farmacêutico e com o produto, né, obviamente, possivelmente ele nem iria para a cidade pegar isso. Ia demorar uma semana para pegar o salbutamol dele, ia demorar não sei quanto tempo para pegar o medicamento da pressão, da diabetes dele, não sei o que. Então a gente está lá para ampliar acesso. E aí, obviamente, fazer o que eu gosto de fazer, que é a educação e saúde, que é a orientação. Então, assim, o paciente sai da consulta com o médico, ele ainda perde, ele diz que perde, eu digo que é um investimento. Ele ainda gasta mais um tempinho comigo para eu orientar ele, para eu explicar para ele como é que ele vai usar, para eu explicar para o cuidador que estiver com ele como que ele pode orientar, né, esse paciente também. Então, eu lembro recentemente, isso foi na zona rural, um senhor que está sempre lá presente com a gente, e aí ele foi prescrito budesonida, né, que é nasal, e azitromicina, comprimido. E aí eu tava 30 minutos explicando para ele como é que ele ia fazer a budesonida e tal, e depois eu falei da azitromicina. Eu falei azitromicina comprimido, mas não, eu menti. É azitromicina solução, é aquele pozinho para fazer reconstrução. Sim. E aí eu tô falando para ele da budesonida, que é o uso nasal, e aí quando eu fui falar da azitromicina, aí eu tô falando, aí eu falei: repete para mim, por favor, que isso é uma estratégia de educação e saúde que a gente faz na orientação. No final, a gente pede o paciente repetir para ver o quanto que ele assimilou. Repete para mim, por favor. Agora fala para mim, então, como é que o senhor vai usar? Ele trocou 6 por 8. Ele falou: eu pego o pozinho, boto no nariz, né? Falei: não, pelo amor de Deus. Ele juntou A com B, deu C, uma confusão. E aí, vamos sentar, vamos gastar mais tempo, vamos orientar. E ele volta toda semana para me mostrar o controle de pressão que ele tá fazendo. Então, assim, é isso. É uma confiança que a gente ganhou no paciente, para talvez convencer ele a trocar pelo genérico, que nem você comentou. Confiança essa, né, que é o vínculo, que é uma das atribuições da atenção básica, que faz com que a gente promova a saúde do paciente. Entendeu? Então acho que é por aí. Dá para ser farmacêutico, essa é a principal. É onde eu me encontrei enquanto farmacêutico, eu vou te dizer desse jeito. Maravilha, maravilha. Olha, a gente poderia ficar muito mais horas aqui, mas certamente o professor Thales tem muitos afazeres. Então tem muito tempo, que mais de 1 hora, né? Então certamente rendeu esse episódio. E já vou aproveitar para convidar para os próximos episódios, que certamente será um prazer recebê-lo novamente, Thales. Eu que agradeço, assim, obviamente,
me bota pra falar, a gente vai render, mas eu vou obrigar todos os meus alunos a ouvir até o final, e quem ouvir até o final ganha um vai ponto, ganhar. né? Não posso falar isso, aí você me compromete também, eu vou ter que dar esse ponto agora. Mas quem ouvir até o final vai ganhar um brinde de sala de aula algum dia. Eu vou obrigar todos eles a Faça a ouvirem. brincadeira do telefone, perguntem a eles sobre Exatamente. o telefone da ficha. Exatamente. Mas assim, eu tenho indicado, obviamente, né? Porque eu acho que é um projeto muito legal da gente facilitar. Eu tenho ouvido os podcasts dirigindo, que eu dirijo a semana inteira, o dia inteiro praticamente, então eu estou ouvindo os podcasts também durante esses momentos de transporte, de trânsito. Acho que é uma ideia muito boa, assim, parabenizo você, a professora Sabrina, a professora Selma, né, o Anderson também, que ajuda aí o Ceatrim, pela iniciativa. E é isso, precisando, né, os alunos precisando de alguma orientação, de alguma dúvida, né, querendo também se inserir nesses projetos que a gente tem, pode me procurar nas redes sociais, né? Como que tá lá nas redes sociais, professor? Nas redes sociais está Prof. Thales Brandi, ou Prof. Thales Brandi, ou o meu perfil reserva também, que eu tenho 2, porque o Instagram às vezes me dá uma tombada. Mas pode me procurar por lá, que eu estou sempre dada a minha disponibilidade, estou sempre tentando ajudar os alunos naquilo que eu consigo, né? Mas é isso, quero agradecer e fico à disposição aí. Bom, gente, vamos chegar ao final desse Meio de Casamento, mais um episódio do Meio de Casamento. Gostaríamos de agradecer a todos. E é isso aí, até sexta que vem com mais um episódio para vocês. Tchau. Este foi mais um episódio do De Casamento, o podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade